Alô, sejam bem-vindos a mais uma aula. Aqui é uma breve demonstração da primeira aula do dia 23/5, onde eu vou demonstrar num sistema completo que eu desenvolvi, que eu estou preparando para todos vocês poderem fazer o download deles e ver como ele foi feito. É um sistema de CRM completo, né? Só que eu estou tendo que fazer algumas adaptações para ficar, vamos dizer assim, mais fácil, tá, de entender. É um sistema completamente funcional que usa relacionamentos. Então vamos lá. Então eu vou aqui no meu CRM, isso aqui breve, todo mundo vai ter um, tá? Tá até aqui, ó, brinde de canal. Pronto, vou abrir ele, tá? Eu vou demonstrar a função aqui MSGBox. MSGBox, a gente já sabe que é quando a primeira aula, quando nós conseguimos mostrar mensagens para o usuário, né? Então o que acontece? Vamos aqui primeiro nesse cadastro cliente aqui, ó, vou clicar aqui e ele vai jogar bem aqui, ó. Me jogou bem aqui no meu fichário de cadastro, tá bom? Então aqui o que acontece? Eu estou aqui com o cliente número 8, né? Eu abri, eu vou querer fazer um cadastro dele. Tá vendo esse asterisco aqui, gente? Ó, asterisco, asterisco, asterisco. Tá vendo? Campo obrigatório. O que quer dizer? Um lead que chega para mim, um contato, ele tem que obrigatoriamente ter o nome, tem que ter a data de cadastro e tem que ter o telefone, né? Quando ele não tem, tá? O sistema não deixa cadastrar. Vou tentar cadastrar. Isso aqui é o botão de salvar, tá vendo? Botão que eu digo ícone, né? Olha, cliquei. Olha o que ele vai dizer. Atenção, é obrigatório o preenchimento do nome, da data de cadastro e do telefone. Então, quer dizer o seguinte, quem fez isso? A função MSGBox, aquela que nós vimos da primeira. Então, ela tem muitas utilidades. A principal delas é, tipo assim, conversar com o usuário ou avisar, né? Então, ele disse claramente, olha só, eu só aceito que você cadastre um cliente com o mínimo de informações que são o quê? O nome, a data de cadastro e o telefone. Beleza. Vou aqui, observe que eu tenho 7 registros, tá bom? Observe aqui que no sistema ele traz os 3 últimos registros cadastrados, tá bom? Então vou botar aqui o Júnior de Souza. A data de cadastro, eu vou digitar aqui Ctrl C cedilha e vou tentar salvar. Olha, os 3 estão preenchidos? Não. Vai dar ruim. Mais uma vez a função MSGBox dizendo. Ele quer o telefone, gente. Então o que acontece? Eu estou gravando, o pessoal do canal está aqui, a Caroline. Valeu, Caroline. Você está aqui no meio da minha gravação. Vamos lá, Caroline. 21 988 45 45 45. Pronto. Legal. Ó, já formatou, tá? Então ele já deixa salvar, ó. Observe que aqui tem 7 no meu banco de dados. Observe que o último aqui é 7. E se eu olhar na minha tabela de clientes, olha quantos vão ter? 7, tá? Vou voltar aqui para o meu CAD clientes. Olha só, tá aqui. Ó, vou clicar aqui em salvar, ó. Olha como é que a função MSGBox, só que numa assim mais avançado, está me fazendo uma pergunta, tá? Porque nós vimos o bem básico, tá? Agora eu já coloquei ela me perguntando alguma coisa. Você quer realmente cadastrar o Júnior de Souza? Se eu disser que não, ela vai me dar uma outra, como é que se diz? Caixa de mensagem chamada MSGBox e vai me dizer o seguinte: o cadastro de dados foi cancelado, não irá entrar no banco de dados. Então eu vou dar um OK aqui
E se eu olhar, eu continuo com 7 aqui, tá? Os meus clientes continuam 7, sendo a Júlia, tá? E agora eu vou de novo no salvar aqui e vou confirma cadastro do cliente? Sim. Então, observe o seguinte. Cliente cadastrado com sucesso. Olha como é que já mudou aqui embaixo. Isso aqui é uma outra MSG Box. Então, o que acontece, gente? A gente tem que interagir com o cliente, tá? com o usuário, tá bom? Ou dando informações para ele, ou perguntando, você quer isso mesmo, você não quer, você não quer? Se você observar, os meus registros já são 8, sendo que o último é o Júnior, que já entrou. E quando eu der um OK aqui, ó, ele imediatamente limpou, quer dizer, está esperando o próximo. O próximo campo com a minha autonumeração ID ficou a número 009, tá? E se eu olhar aqui no meu clientes aqui, na minha tabela, quem é o último? É o Júnior de Souza, tá bom? Com o nome do cliente preenchido, com a data de cadastro preenchida, com o telefone preenchido, o ativo ele sempre entra assim. Então, essa é um demonstrativo da função MSG Box. Vou voltar para o meu menu, observe que é sempre uma casinha, eu padronizo, ó, padronizei, tá? Por quê? Porque eu vou aqui nessa outra função que se chama lança status, né? Lançar status quer dizer o seguinte, quer dizer que você automaticamente, quando você cadastra o cliente, que for o Júnior, se eu olhar na tabela clientes, eu vou ter o número 8 Júnior, tá? Se eu olhar na tabela status, olha aqui, eu vou ter o número, comeu autonumeração, deu ruim, mas observe que eu comi algum número ali, por isso que eu estou falando, eu estou aperfeiçoando este CRM para passar para vocês, porque o meu é muito mais complexo, senão vai dar uma confusão na cabeça de vocês danada. Mas observe que o seguinte, ele tinha que botar o número 13 aqui, que era botar o último, tá bom? Eu vou resolver isso, mas imediatamente ele colocou o número 8 aqui. Isso aqui que é o X da questão, tá? Então, o que acontece? Esse registro aqui, como o cliente tem um número único 8, automaticamente ele criou um ID automático aqui, faz de conta que criou, tá? Mas automaticamente ele colocou o número 8. Ou seja, tudo que foi 8, aqui nessa lista, ó, é o primeiro lançamento automático no cadastro. Chegou, eu cadastrei o cliente. Então é um cadastro automático. Ele diz que isso aqui depois é cadastro inicial, a data e a hora. Eu estou gravando esse, como é que se diz? Oh meu Deus, esse vídeo agora de noite, tá? Então, observe internamente como funcionam as tabelas. Funciona igual um banco de dados, gente, né? Então, vou voltar aqui para o meu menu e vou lançar status ali. O que acontece? Ele vai me trazer o último cliente. Só que aqui, olha aqui, olha o último aqui. Isso aqui é uma listinha que eu fiz só para me guiar. Ele me traz os últimos 7 clientes cadastrados em ordem decrescente numérica, tá? Ou seja, quanto maior o número, mais recente ele é cadastrado. Se observar aqui, o número 1 sumiu, tá bom? Por quê? Porque o número 1 ficou escondido já. Então, eu vou chegar aqui e vou pegar aqui o Júnior de Souza. Olha, quando eu pego o Júnior de Souza, o que ele traz? O Júnior de Souza me traz alguns dados. Ele me traz o telefone do Júnior e me traz o quê? Me traz a data que ele foi cadastrado e me diz quem lançou. Internamente eu tenho uma função que diz que esse cliente, quem lançou foi Silvio Sistemas 1. Depois nós vamos ver isso. É tipo assim, para fazer o multiusuário lá na frente, tá bom? Bem, olha só. Então, já existe aqui uma coisa chamada status, tá? Eu recebi o lead, eu recebi esse contato dia 24/5 sai daí, às 18h52. Tudo que tiver
amarelo no fundo, amarelo ovo, não é dizer que eu gosto de layout não, mas você vai saber que aqui existe uma fórmula. Olha aqui, ó. Como é que eu trouxe os 7 últimos registros aqui? Quando você para em cima desse amarelo ovo aqui, e você olhar aqui, essa é a fórmula que traz os 7 últimos. Como é que eu trago somente os registros que são do Júnior? Se você olhar aqui em cima desse amarelo ovo, além dele te dar um help aqui, isso aqui é um programa explicativo. Quando eu botar em cima do amarelo ovo, olha aqui, ó, a função que traz do query é maravilhoso, que traz o quê? Que traz todos os status, todas as movimentações que eu fiz para esse cliente. Se eu chegar aqui e escolher outro cliente, observe que existe aqui só um status, tá? Se eu pedir aqui o Silvio Rodrigues de Souza, olha, ele vai mudar. Por quê? Porque já são outro tipo de movimentação, tá? Ele já subiu aqui de entrada de funil, de relacionamento, já teve primeira ligação, nós fizemos a visita agendada, já está em análise de crédito, tá? Então, quem entende de CRM vai entender o que eu estou falando. Quem não entende vai ter que entender também. Vamos voltar ao Júnior de Souza. Beleza, o Júnior de Souza entrou em contato pelo meu site, pelo meu e-mail, pelo meu zap, não importa. Imediatamente, tá? O que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer a primeira ligação. Então, vamos dizer que eu fiz a primeira ligação para ele. Vamos lá. Data de status, tá? Ó, é aqui que eu lanço, tá? Tudo que eu faço, eu procuro botar uma coisa chamada crítica. O que é uma crítica de campos, tá? Quer dizer o seguinte, se eu tentar lançar o status sem que campos obrigatórios estejam preenchidos, ele vai me dizer que não aceita, que é para não dar inconsistência de dados. O que são os campos obrigatórios aqui? A data do status, a hora e o status do funil de vendas, tá bom? Então vamos lá, vou tentar lançar alguma coisa aqui só com a data. Vamos lá, Ctrl C cedilha e Ctrl Shift C cedilha. Ctrl, ó, ainda tem as dicas, ó, aqui ó, ainda tem dicas. Será que eu consigo fazer isso tudo? Ctrl C cedilha, insere a data e a hora automaticamente. Ó, hora, Ctrl Shift C cedilha, insere a hora automaticamente. Vocês vão ter, inclusive, um help automático aí. Eu não sei se eu dou conta, mas eu vou tentar. Faltou preencher isso aqui. Vou tentar lançar o status aqui nesse verdinho, tá vendo? Ó. Olha o MSG Box aí de novo, tá bom? Atenção, é obrigatória a data do status, a hora do status e a fase do funil de vendas, que é o seguinte. Geralmente, quando eu recebo o lead, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Primeira ligação, certo? Primeira ligação. Vou lançar aqui, tá? Vou botar aqui, cliente não atendeu. Beleza. Ó, vou lançar. Confirma movimentar. Olha a função MSG Box aqui. Olha como é que ela é importante. Se eu disser um não, ele vai fazer o quê, ó? Outro MSG Box, movimentação de status do cliente cancelado. Limpou tudo. Não aconteceu nada aqui. O seu Júnior de Souza, porque eu posso ter escolhido o número errado. Vamos dizer que eu queria lançar isso aqui em outro fulano. Então, eu poderia ter escolhido o cliente errado. Agora nós vamos lançar. Vamos lá. Ctrl C cedilha. Venho para o lado com Tab. Ctrl Shift C cedilha. E vou fazer a primeira ligação. Vou botar aqui que não atendeu. Ó, não atendeu. Beleza. Agora sim. Quando eu botar no verdinho e eu disser sim assim, sim aqui, olha, status cadastrado com sucesso. Pode prosseguir para a próxima movimentação. Quando eu der um OK aqui, olha o que vai acontecer aqui embaixo. Ó, tomara que aconteça. Aconteça. Ó, viu? O meu cadastro inicial, que é o mais antigo, desceu. Por quê? Porque eu já fiz um outro relacionamento com o cliente. Eu tentei ligar para ele, certo? Então, o que acontece?
Dia 24 do 5, às 18h52, eu recebi o lead e cadastrei. Dia 24 do 5, às 20 horas, eu fiz a primeira ligação. Continua nessa fase do funil. Ele não atendeu. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou aqui de novo fazer a segunda ligação. Ele atendeu. Que legal. Então, nós vamos botar aqui, ó. Ctrl C cedilha, Ctrl Shift C cedilha. E aqui eu fiz o quê? Segunda ligação. Ó, disse que era para usar o Zap. Beleza. Ó, vou lançar e confirmo movimentar. Ó, ok. Olha só, ele vai gerando movimentos, tá? Você vê que tem, ó, cadastro inicial, primeira ligação e segunda ligação. Se eu mudar aqui para Manuela, mudou. Se eu voltar para Júnior, aqui, ó, cadastro inicial, primeira ligação e segunda ligação. Como é que ele faz isso? Através de relacionamento entre tabelas. Ou seja, o meu cliente tem um ID único de número 8 e nos status nós temos 3 números 8. Ou seja, eu amarro esse campo réu clientes automaticamente ao campo único que é representado pela coluna A, tá bom? Então, internamente, eles ficam transitando assim. Eu já fiz isso muito em banco de dados. Agora, aqui no Planilhas, eu nunca fiz não, gente. Foi uma coisa assim que eu gostei muito. Vamos ver como é que a gente chega lá. Então, isso é para demonstrar o seguinte, a função MSGBox, como ela é importante. Por que eu escolhi? Agora, vamos dizer que eu esqueci o nome do seu Júnior de Souza aqui. É Júnior de Souza da Silva, por exemplo. Então, eu tenho um ícone aqui chamado Altera Fichário. Altera Fichário, eu clico nele aqui. Ele vai me puxar aqui a alteração de cadastro. É um outro menu. Na realidade, são várias planilhas. Olha aqui, várias abas aqui. Tá vendo aqui embaixo? Alt Clientes aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo ela aqui, ó? Alt Clientes é o quê? É alteração de cliente. Aí o que acontece? Eu vou pesquisar o cliente. Olha a lupinha aqui. A lupa Júnior de Souza. Esse alterar cliente, gente, serve, sabe para quê? Para mim complementar também dados. Então, vamos complementar aqui e vamos botar Júnior de Souza da Silva. Pronto. Salva alterações. Vou clicar aqui no disquete. Confirma a alteração do cadastro de cliente Júnior de Souza da Silva. Olha como é que ele já personalizou a MSGBox. Agora, além de te perguntar com sim ou não, ele ainda pergunta o seguinte: você confirma a alteração do cliente Júnior? Sim, porque é o Júnior, né? De Souza da Silva. Se eu botar não, ele vai dizer que foi cancelado e o registro não será alterado. Ah, ele está aqui, assim, mas está aqui no formulário. Se eu olhar lá em clientes, continua Júnior de Souza, certo? Então, o que acontece? Se eu fizer uma segunda busca aqui, ele vai buscar no banco de dados, continua Júnior de Souza, não se alterou. Agora, se eu chegar aqui, Júnior de Souza da Silva, tá? Vou aproveitar e vou colocar também dados que estejam faltando. Não confundam o e-mail do cliente com o e-mail do usuário, que somos nós que cadastrou, tá bom? Então, vou botar aqui, junior2020@gmail.com. Zap 21988454545. Beleza. Data de nascimento 13/4/1999. Beleza. Eu poderia colocar qualquer coisa aqui. Quando eu salvar essas alterações aqui, ele vai alterar o nome do Júnior, vai colocar também que o e-mail dele é o junior2020, que o zap é esse, que a data de nascimento é essa. Se a gente olhar lá na tabela de clientes, o Júnior não tem zap, o Júnior não tem e-mail e o Júnior não tem data de nascimento. Vou voltar para a minha alteração de clientes e vou salvar.
Ele vai me perguntar, confirma. Se eu der um sim, ele vai alterar o nome, vai cadastrar o e-mail, vai cadastrar o zap e vai cadastrar a data de nascimento. Sim. Ficha do cliente atualizada com sucesso. Ok? Ok. Vamos olhar no banco de dados, na tabela, e ver se aconteceu. Vamos lá, clientes, alterou Júnior de Souza da Silva, colocou o zap, colocou o e-mail e colocou a data de nascimento. Então, é isso aí, gente. Então, a função MSGBox que eu passei, ele serve para isso. Como é que eu volto ao meu menu? Eu chego aqui e clico aqui. Pronto, voltou o menu. Olha como é que alterou aqui Júnior de Souza da Silva, né? Então, dá para você fazer um sistema, gente, aqui dentro sim. Dá. Só que requer programação. E é isso que nós vamos tentar passar para você, tá? Então, eu estou, além de demonstrar a função MSGBox, eu estou demonstrando como é que funciona o CRM que vai ser, que vocês vão ter acesso, tá bom? Isso aqui vai ficar um para vocês verem como é que foi feito. Não vai servir para vocês, porque cada um tem o campo que precisa, cada um tem a tabela que necessita. Você tem que aprender a programar, tá? Para que você consiga fazer um sistema desse. Então, o objetivo dessa série é tentar te deixar o mais perto possível do seu objetivo, tá bom? Então, é sempre assim, uma aula de uma função básica, iniciando, e em seguida o quê? Demonstrando essa função e ao mesmo tempo demonstrando dentro de um aplicativo completo, para vocês saberem assim, caramba, eu nunca vi, mas existe, olha aí, existe, tá bom? Valeu!